Boa noite. Admirando as paisagens da Baía de Vitória, a gente encontra pescadores com suas redes e seus barcos. Muitas vezes a pescaria é uma forma de sobrevivência. Mas no fundo, você sabe o que se passa no cotidiano de um pescador? Pois é, você vai ficar sabendo aqui em Videomaker com o documentário Olhos de Pescador, realizado pelo aluno do 5º período de Rádio e Televisão da FAESA, Glauber Fonseca. Também com a gente, o pescador Newton Hermes, o Seu Bar. Boa noite, Seu Bar. Boa noite, Glauber. Obrigado pela presença de vocês dois aqui no programa. Eu que agradeço. Bom, Glauber, primeiramente, conta pra gente como é que surgiu a ideia desse documentário. Rodrigo, essa ideia surgiu quando eu me peguei, né, contemplando a paisagem que tem aqui do lado, porque a FAESA ela fica num lugar que eu diria privilegiado em relação às outras faculdades. Nós temos aqui uma vista muito bonita aqui da região da Ilha das Caieiras São Pedro, né? Nós estamos aqui, parece que numa esquina. E uma comunidade, né? Exatamente. Que vive em função da pesca, Isso. né? E aí, de repente, me peguei parado contemplando essa paisagem. E comecei a me perguntar o que aqueles pescadores que lá estavam, porque nós temos a maré aqui, né? Aqui embaixo, fazendo num determinado momento. Porque eu me lembro que tinha uma reunião de barcos, eles estavam parados, e estavam todos ali reunidos, fazendo alguma coisa, e eu tentando assim, descobrir o que estavam fazendo. E aí eu comecei a ter a curiosidade de tentar descobrir isso, né? Foi quando surgiu a ideia de tentar, através de eu diria até uma abordagem mais de pesquisador, descobrir o que se fazia ali, né? Então, eu acredito que aqui a gente tem uma riqueza muito grande de paisagem, dos pescadores aqui. Então eu falei, eu vou começar a descobrir isso. E aí, nessa pesquisa, perguntando um outro, aí eles começaram a falar, tem pessoas aqui antigas na região que podem explicar melhor isso, né? Porque aí eles encaram aqui como um meio profissional. E nessa busca, eu encontrei o Seu Bar, né, seu Newton Hermes, e o seu Bino, né? E são pessoas maravilhosas que me passaram assim uma história da pescaria muito interessante, e eu resolvi trazer essa história para a gente estar conhecendo um pouco. Registrando esse Agora, vídeo. esse vídeo é um vídeo extracurricular, né? Você não é um vídeo de disciplina, não foi pedido nenhuma disciplina, foi um interesse seu. Conta pra gente um pouquinho, assim, como é que você despertou a ideia para fazer esse vídeo? Eu acho, Rodrigo, a gente, apesar de estudar na faculdade, a gente tem disciplinas, né, na sala de aula que estimulam o aluno a pesquisar, a gente não pode, como eu falo, já falei anteriormente, a gente pode ficar restrito à sala de aula, entendeu? Então, se nós somos comunicadores, nós fazemos rádio e televisão, fazemos a disciplina de rádio, fazemos a disciplina de televisão, qual é o nosso papel aqui? Né? Então, me perguntando isso, eu comecei a falar, poxa, eu poderia fazer um vídeo sobre essa história, registrar esse momento, entendeu? Independente de professor pedir, de ter valor de nota, entendeu? E aí falei, vou buscar isso. E como eu sei trabalhar um pouco com câmera, tô aí engateando na edição, falei, eu independente de professor exigir, tá, a gente vai buscar isso e vai trazer. Foi quando eu solicitei à faculdade que me emprestasse o material e ela, de bom agrado, né, o pessoal da central de empréstimo aqui da faculdade, eles cedem, independente do aluno estar pesquisando, estar fazendo disciplina ou não. Se for uma coisa interessante, aí eles cederam e eu fui buscar e acabou, culminou nesse trabalho. Resultando no documentário. E o senhor, Seu Bar, foi a primeira vez que o senhor participou de um vídeo? Como é que é? Não, eu já tenho participado do negócio. Eu já fiz um comercial para a prefeitura naquela época de Vitor Buarque. E então eu achei um negócio, eles fizeram um teste comigo, entre eu e mais 4 componentes, e eu passei no teste e eu fui convidado para ir fazer o comercial. Que até no texto dizia, a gente não pode ficar sem o nosso lameirão. Era uma, como é que diz, uma advertência sobre o que ia acontecer com o manguezal. Porque a invasão vinha à torta direita e o Dr. Vitor Buarque queria arrumar um meio de brecar. E ele arrumou e conseguiu. Foi uma campanha tão responsável, né? Conseguiu cumprir com o seu papel social. E veio até a Secretaria de Meio Ambiente, hoje aqui para o Espírito Santo, que não se via nem falar isso naquela época. Então, e foi um vídeo também relacionado à pesca, então, exato, a preservação do mangue. O manguezal é o criador do peixe, né? É onde o peixe se desenvolve, se cria, vão fazer as suas gestões de criação, e o que tem para comer, hoje ainda se encontra o peixe no mangue. O mangue
O manguezal é que vai... A riqueza de a vida, riqueza da sobrevivência do peixe. Entendeu? Por isso que hoje a lei, apesar que ainda existe falha, mas ainda está... Tem a fiscalização, tem gente cuidando disso. Tem. Ô Glauber, e a pesquisa, como é que foi? O que você utilizou na sua pesquisa? Você recolheu material de vídeo, livros? No primeiro momento, Rodrigo, a gente tem que traçar um caminho. Como que a gente vai buscar essas informações, né? Depois que eu conversei com o seu Bar e com o seu Bino, eu observei que tinha uma história por ali que deveria ser registrada. Então eu voltei, né, para minha casa e comecei a traçar um roteiro de pesquisa para a gente ter uma linha, né, a seguir para não se perder muito. Então eu tracei um roteiro, né, de pesquisa com argumentação, o porquê que eu estava querendo fazer aquilo, como que eu queria fazer, um prazo para fazer isso. Depois de eu traçado esse roteiro, eu fui a campo, aí já com uma vontade de estar anotando, estar registrando isso. Então fui à casa do seu Bar, fui à casa do seu Bino, registrei não só depoimento deles, mas de outros pescadores também, porque a gente tem ali, eu diria que até que é uma colônia, né, de pescador. Então eu acabei registrando vários depoimentos. Quer dizer, eu elaborei o quê? O que eu fiz? Eu elaborei um questionário básico de perguntas sobre o que eu gostaria de saber e o que realmente eles falaram também, né? Algumas coisas assim, curiosidades. E a partir desse questionário, desse roteiro básico, eu comecei a colocar algumas outras coisas. Então, depois desse roteiro, o que eu fiz? Eu comecei a buscar, até na mídia mesmo, alguma coisa que se falasse de pescador, alguma literatura, alguma coisa. E aí eu encontrei um vídeo que foi produzido no sul do país que falava um pouco sobre pescador. E aí, depois que eu encontrei esse vídeo numa locadora da cidade, eu assisti esse vídeo, aí me possibilitou me ordenar, entendeu? Melhor. Você sabe o nome do vídeo? Você sabe o nome disso? Se eu não me engano, é Terra e Mar. Terra e Mar. Isso. E aí eu me ordenei, né? Aí comecei a organizar melhor as ideias e aí fui a campo. Aí foi mais fácil trabalhar isso, né? Mas tudo é um processo o quê? De você saber, antes de você chegar lá, saber o que você quer. Porque quando eu cheguei lá, uma coisa engraçada que surgiu foi que eu comecei a observar que eles começaram a falar coisas, entendeu? Interessantes também, mas que naquela ótica que eu estava querendo focar, eu poderia me perder. Então, por isso que a gente tem que estar com uma coisa bem fundamentada antes para você não se perder. E aí eu segui uma linha e combinou nesse trabalho. Agora, você fez direção, a produção, o roteiro. Como é que é trabalhar assim, tantas funções ao mesmo tempo? É difícil, Rodrigo, porque você sabe, você tem que fazer câmera, você tem que fazer imagem, você tem que estar pensando, você tem que estar anotando tudo. Então, eu chamei um colega meu, né, que é da faculdade, o Alexandre Rosa, que é uma pessoa maravilhosa, que tem um gás também para estar produzindo. E aí eu chamei ele e falei, Alexandre, estou precisando que você me ajude a fazer esse trabalho. Né? Ele falou, Glauber, estou muito ocupado, muita coisa. Eu falei, não, eu queria que você me apoiasse pelo menos nas imagens. Porque eu sei fazer imagem, mas eu preciso de algumas pessoas para estar fazendo também, para mim estar observando a coisa um pouco de fora, né? Que é aquele trabalho do diretor também. E aí ele me ajudou bastante. Então ele colaborou com algumas imagens e a base do roteiro mesmo, da direção em imagem também, eu também participo mais efetivamente. Tá certo. A gente confere agora o documentário Olhos de Pescador, realizado pelo aluno Glauber Fonseca. Daqui a pouco a gente volta. Tainha, qualquer tipo, virote, caratinha, que bater aí, vem tudo. Comida tainha aí, como está a pesca lá? Tá boa. Boa.
história da pescaria atual hoje para de 40, 50 anos atrás é muito grande mesmo, e tornou-se sacrificada devido ao negócio do meio ambiente, da poluição. A maré é a melhor maré que é geralmente no quarto crescente, por causa do pré-amaro, porque ela vaza pouco, entendeu? E o peixe não se acumula muito no meio do canal, por exemplo. A lua tem muita influência na pescaria, principalmente no tal do pré-amar que eles chamam, né? Porque a lua, principalmente o crescente, a nova não tem muita influência não, que é o minguante. Mas o crescente tem muita influência na pescaria. O peixe atual hoje, aqui no Lameirão da Ilha das Caeiras, é a tainha, que é o mais que produz mais, porque o resto mesmo, a produção é muito pouco. E o robalo, quando chega agora, como vamos chegar agora para novembro, dezembro e janeiro, ele aparece. O boto andava aqui na época dos anos 49, 48, por assim, até uma média de mais ou menos 51 ainda existia boto aqui. Agora depois começaram a fazer o cais da esplanada ali, eles foram escasseando e terminou que ele sumiu. O pessoal bate com o remo na água, quando cerca com a rede de bate-bate, porque para estrondar a água, o peixe hoje está muito manso, devido a muita zoada, está muito manso. Na época, como diz outro aqui, tudo é por trimestre. Tudo é trimestre. Tem um trimestre de uma coisa, um trimestre de outro, né? O trimestre da maré, que é justamente de tirar osso, que como passou agora o mês de agosto, que seca muito, aí demora muito de chegar no mangue, aí dá tempo o tirador de osso, tirar bastante osso até ela chegar. Mas porque, por exemplo, agora nós estamos no trimestre da tainha. Passou agora o trimestre do robalo, né? Que chama-se o robalo peba, que eles dizem. E vem a época agora no verão, que é o tal do robalo fincudo, que é agora entre novembro, dezembro e janeiro. Passou daquele trimestre, acabou. Pescar, no caso como eu, que ainda estou, algumas vezes eu vou pescar, eu tenho os horários por causa da maré, né? Tem maré que às vezes dá 7 horas, o outro dá 11 horas, né? Então, o horário é regulado pela maré, para a minha pesca que eu faço hoje atual. Que hoje atual eu não peço de rede, não peço de tarrafa, minha pescaria hoje é de linha, né? Essa história de o pescador vai, por exemplo, tirar um documento no caso da identidade, que não tem as digitais dele, é devido ao sacrifício do mangue, às vezes, desfiar muito siri, pegar muito siri. Então, tem produtos aqui que tem parafina com muita vitamina, que ele começa a trabalhar muito e as pontas dos dedos dele vai refinando, a ponto dele sumir com as próprias expressões digitais dele, dos dedos dele, no caso. O pescador hoje atual, se ele fosse depender só de pescar, ele hoje teria a vida mais sacrificada de 50 anos atrás. Porque hoje a coisa está difícil para o pescador aqui. Então tá bom, seu Dão. Muito obrigado. Exagerando, porque pescador ele não mente, ele inventa, aumenta o fogo, sabe como é que é? Ele aumenta o fogo. Sair à noite na canoa mais o companheiro com aquela redezinha mais pequena, a rede, a malha maior, 70 braços, 80 braços de rede, então a gente largava ela comprida assim. Não precisava bater não, ela ia correndo assim, com pouca saga. Ela trabalhava sempre nas noites escuras.
O universo sonoro levado a sério em um bate-papo descontraído e inteligente. Tudo isso na Garagem, seu programa quinzenal, domingo, às 9h30 da noite. Uma realização TV Faesa. Eu tinha dúvida a respeito de qual curso que eu iria fazer aqui na Faesa. Eu escolhi Rádio e TV pela grade que ela oferece, pela oportunidade de emprego que eu poderia ter, que são 98 áreas onde eu posso atuar. Estamos de volta em Videomaker, conversando sobre o documentário que a gente acabou de assistir, Olhos de Pescador, realizado pelo Glauber Fonseca, aluno da Faesa. Também com a gente o pescador Newton Hermes, o seu bar. Bom, Glauber, anteriormente você havia falado que teve contato com vários pescadores, além do seu bar e do seu Bino, que foram para o documentário. E como é que foi a seleção de depoimentos? Porque só entraram dos dois, né? Como é que foi essa seleção? Na verdade, eu entrevistei, no final, ficaram 6 pescadores, né? Desses 6 pescadores eu cheguei ao seu bar e seu Bino. E desses 6 que eu tinha já depoimento colhido, né? Eu percebi que muitos dos pescadores, os outros 4 que eu excluí momentaneamente, eles falavam um pouco de pescaria, mas não com a profundidade que o seu bar e seu Bino falavam, né? Porque são pessoas mais jovens, né? Eu diria até que em relação aos dois, com 20 anos de serem mais novos, né? Pescadores de 40 a 50 anos. 20 anos de pescaria é muita experiência. E aí o que acontece? Esse pessoal, eles não trabalham só com pescaria, né? Tem outras atividades, porque como o seu bar mesmo falou, viver só de pescaria nos dias de hoje é um pouco mais difícil. Então, por eles estarem envolvidos com outras atividades, eles, de certa forma, a essência da pescaria, eles se perdem um pouco nisso, né? Então, eu fui nessa seleção, eu percebi que os dois falavam um pouco mais de profundidade, uma coisa, trazia uma história, trazia toda uma experiência bem antiga de vida, né? Seu bar, por exemplo, ele me disse que nasceu na região, quer dizer, é muito tempo, né, seu bar? Até ia perguntar do senhor, então o senhor é daqui da Ilha das Caieiras mesmo? Sou. E desde jovem já pesca, como é que é essa sua relação com a pesca? Eu comecei a pescar com meu pai desde a idade de 8 anos. Eu morava aqui na Ilha das Caieiras, perto de uma antiga uma fábrica de cal que tinha ali, que hoje está tudo, invadiram tudo, acabaram com tudo. Que veio daí o nome, Ilha das Caieiras, né, seu bar? Veio da fábrica de cal. Olha, que legal. A fábrica de cal e Ilha das Caieiras. E então, meu pai me levava para pescar, porque ele, para não dividir o dinheiro da pescaria, do peixe que nós pegávamos para vender, então, que já era, como eu disse, muito barato, se pegava muito, mas era barato, né? Aí, então ele me levava para pescar, então eu já remava para ele, com 8 anos de idade, ele botava o tarrafo e eu já remava para ele. Já. Agora, se eu te perguntasse, como é que você define a vida de pescador? Assim? É uma vida sofrida, é uma vida difícil? Como é que o senhor definiria? A vida de pescador, aliás, você pegar a Bíblia mesmo da época de Jesus Cristo, a vida de pescador já naquela época já era sacrificada. Não era difícil não, era uma vida sacrificada. E hoje aí nas Caieiras, como diz outro, não é mais sacrificado, porque hoje para você vender seus produtos hoje aí é mais prático. Tem mais facilidade. Isso, mais facilidade. Mas naquela época era mais difícil. Você tinha que viajar daqui no Saldanha da Gama, no Remo, para poder vender lá no mercado da Capixaba, porque ainda não tinha o mercado da Vila Rubim ainda, chamava-se o mercado da Capixaba, naquela época. Então o senhor desde jovem já pescava tanto para sobrevivência, para ter o alimento, mas também já vendia o pescado? Eu com idade de 8 anos eu já pescava com meu pai, para ajudar em casa, o negócio era difícil, o negócio de tostão, 100 reais, 500 reais, era difícil você conseguir. Mas você para conseguir tinha que pescar muito. Agora, comparando a vida de pescador hoje com aquela vida de pescador de 30, 40 anos atrás, tem muita diferença, o senhor acha?
hoje, como eu estou dizendo, na vendagem do produto, que hoje você pega pouco, embora com toda a ruim que está aí, o devastamento de tudo, você pega pouco, mas o dinheiro rende. Mas só que a pessoa não pode se iludir com ela, porque ele vai terminando, o tempo passa, que quando ele for prestar atenção na velhice dele, já era. Aí não tem mais jeito, porque pescaria é uma ilusão. O cara que é pescador mesmo é ilusão. Viver só de pescaria hoje, então hoje é muito difícil, né? Mas tem que viver da música, né? Agora o senhor tem filhos que pescam também? Eu tenho esse pai da pescaria, o quebra-galho. Mas ele não vive enterrado na pescaria. Não. E é uma diversão também? Hã? É uma diversão também, a pescaria? A pescaria só existe uma que você vai se divertir com ela, que torna-se lazer, que é a tal da pescaria de linha. Você vai para lá, aí você está olhando para o mangue, está olhando para o sol, está tomando o sol, está olhando para a paisagem do tempo, de tudo isso. Quer dizer que então daí o tempo passa, mas se você for mesmo pescador nativo, se você for em busca disso, você pode contar que o tempo passa, quando você for prestar atenção, já ficou velho e sem adquirir nada, porque hoje pescaria você não adquire nada. Adquire sim, com quebra-galho. Você trabalha em outro setor, né, como na própria prefeitura, no estado, ou tem uma profissão, né? Aí vai nas horas vagas, como diz o outro, e vai pescar, mas se você pegar, bem, se não pegar, dá na mesma coisa, porque você já tem a sua cota do fim do mês, você sabe que é certo. Agora, se for depender dela, e quando der 15 dias, 20 dias de vento sul, como é que vai dar aí? O camarada tem que ficar socado dentro de casa. Aliás, até o tempo hoje... O que mais se pesca aí nessa região aqui do mangue da Ilha das Caieiras? Qual é o peixe que mais se pesca aqui? Aqui, vou lhe contar um pouco, na Ilha das Caieiras dá de tudo. O que você imaginar, dá de tudo. Aí isso ainda é um lameirão, um criador de peixe ainda, que com toda essa devastação, essa poluição do meio ambiente aí, mas ele ainda produz muito. Ainda sobrevive, né? Porque a Ilha das Caieiras, como hoje pertence à Grande São Pedro, Ilha das Caieiras é dentro de uma ilha, que se chama Ilha de Vitória. E ela tem um círculo de água que ela entra por um lado e sai por outro. Está sempre renovando, né? Por isso que isso aqui é um lameirão, um criador de peixe, como eles dizem por aí afora. Tá certo. Ô Glauber, deixa eu te perguntar, você já tinha vindo aqui no programa, no Videomaker, trazendo um vídeo de ficção que foi o Catalepsia. Claro. E hoje você está aqui retornando com um documentário que é o Olhos de Pescador. Tem muita diferença entre fazer uma ficção e fazer um documentário? Conta pra gente um pouquinho. É um pouco diferente, sim, Rodrigo, porque eu pensei assim, poxa, eu fiz uma ficção, né? E você tem que criar todo um roteiro, criar personagens e tal, e montar tudo, pensar em locações, né? Pensar em figurino, pensar onde que vai ser feito as cenas. Parece ser um pouco fácil, entendeu? E quando eu fui fazer, aí eu fiz tal, e saiu a Catalepsia, foi muito legal, as pessoas gostaram. Aí eu falei, tô querendo fazer um documentário, porque aí eu não vou ter que fazer figurino, não vou ter que desenhar personagens, não. E aí quando eu fui a campo trabalhar o documentário, você tem que ter uma visão de que os personagens eles já existem, né? Você não pode mudar. É tudo real, né? Exatamente. E aí você tem que aprender a trabalhar com os personagens. Você vai ter que contar uma história usando os personagens reais. E aí que vai a percepção da pessoa em saber trabalhar essas realidades, entendeu? Você não pode mudar. Você não pode criar, porque e a maioria das imagens que eu fiz foram imagens assim, corridas, né? Tempo real. Então o cara passava com a canoa e tinha que registrar. Não sei como, eu tinha que pegar a câmera e já botar e fazer foco, enquadramento, branco já batido e registrar aquilo ali, entendeu? Então não dá para voltar. E aí eu acho que aí está a diferença do documentário, do documentário para ficção. Eu hoje vejo que o documentário é um pouco mais difícil, porque você tem que ter uma percepção muito rápida de registrar coisa, como se fosse um fotógrafo, né? Está acontecendo uma passeata, ele tem que registrar os momentos. E tem momentos que tem fotógrafo que vai fazer excelentes imagens, tem outros que não. Porque é a percepção da pessoa, entendeu? Então, teve momentos assim de eu sair correndo para pegar o pescador fazendo uma ação lá que era interessante, eu sabia que era importante e já tinha essa ação na cabeça, mas não tinha acontecido e eles estavam fazendo ali.
Então, saí correndo. E outras vezes também, eu vi muitas vezes e vejo uma cena que depois o seu Bar explicou, que é as pessoas batendo com remo na água, né? Para assustar os peixes, porque ele falou que os peixes estão mansos, então eles batem com remo na água para que os peixes saiam correndo e a rede já está pronta ali. Assusta os peixes. E aí eles vão malhar na rede. Então essa ação eu vi várias vezes, mas quando eu estava com a câmera eu fiquei esperando acontecer, esperando e não aconteceu, entendeu? Então não dá para você falar assim... Não, coisa você provoca, né? Exato, então aí que está a diferença, né? De você trabalhar com tempo real, né? E então, eu dei sorte com algumas imagens, outras infelizmente eu não pude registrar, mas no grosso deu para passar, entendeu? Eu consegui pegar muita coisa. Agora, nessa pesquisa de campo, você está ali, está convivendo com os pescadores, você tem uma credibilidade com eles, você sentiu alguma dificuldade no depoimento deles, alguma rejeição assim ou não? Não, aí que vai o trabalho de campo, entendeu, Rodrigo? Você ir a campo, você adquirir a confiança, a credibilidade do seu personagem, que no caso foi seu Bar Selbino, de estar sentando com eles, conversando muito. Não foi uma vez que eu fui na casa deles, entendeu? Teve outras vezes. E aí eu só levei a câmera quando eu senti que eles estavam à vontade a ponto de contar a história deles, né? Então aí isso aí demora tempo. Por isso que o documentário é mais trabalhado, né? Então aí você tem que ir lá, conversar muito. Olha, eu sou aluno da faculdade, eu estou fazendo um trabalho. Isso é importantíssimo, porque aí eu tenho a credibilidade de, um dia depois, eu quiser fazer um outro trabalho, eu posso procurar seu bar e ter a credibilidade que ele vai me atender bem e saber, não, ele já fez um vídeo comigo, já registrou, trouxe o vídeo, que é importantíssimo, que uma queixa que o seu bar falou comigo uma vez foi que, em determinados do momento da entrevista, que ele falou que alguns alunos de comunicação, principalmente aqui da faculdade e outros também, né? Eles procuram eles para conversar, para falar de pescaria, registram a imagem e vão e somem. E não voltam para dar pô, e aí? E você voltou? Resultado. Com certeza. Eu falei, né, seu Bar? Vou demorar, mas eu prometo que eu volto. E voltou, né? Seu Bar? Voltou, né? Trouxe a fita, né, seu Bar? E aí ficaram assim... Aí ele me falou na ocasião, poxa, você é um cara que trouxe, você falou e prometeu e trouxe mesmo. Que aí, Rodrigo, que é a credibilidade do comunicador. Porque você não está entrando num... Poxa, eu acho assim que algumas pessoas encaram como um zoológico cultural lá fora. Né? Eu vou lá, eu pego o que eu quero e saio fora. Não é. Você tem que saber entrar e saber sair para preservar aquilo ali. Porque esse é o trabalho da antropologia, que você precisa respeitar a visão que o seu bar tem, a sua visão, a minha. Então, a gente tem que trabalhar com cuidado isso, porque é uma ciência que trabalha com o material de estudo dela, é o homem. E a gente tem que saber lidar com o homem, para preservar esse relacionamento. Entendeu? Então, e falando de saber lidar, como é que a comunidade recebeu os alunos, Rafael? No caso, você e o Alexandre foram. Nós fomos muito bem recebidos. Né? E eles até eles ajudam bastante. Não, era o quê? Vocês querem fazer um trabalho, seu pescador, já indicaram. Foi através na rua mesmo que eu comecei, fui andando, caminhando. Nossa, tem uma pessoa que é muito antiga, vocês querem pessoas antigas? A gente vai lá, mostra onde é a casa e tal. E aí, eles têm uma boa vontade de estar recebendo bem e a gente deve retribuir isso como um trabalho concluído e a devolução desse trabalho também para eles verem. Entendeu? E eu falei, seu Bar, possivelmente a gente vai estar trazendo o senhor na faculdade, o senhor conhecer nosso trabalho, e aí, entendeu? E a comunidade é super amistosa, recebe muito bem a gente. Isso é importante, preservar esse sentimento, porque eu sou um aluno, mas outros virão, entendeu? E eu tenho que fazer um trabalho de campo muito bom, para quando outros alunos de comunicação forem procurar seu bar, com as portas seu vinho, abertas, vão estar de portas abertas. Tá certo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já. Uma reflexão crítica do que está na mídia. Mídia,
todo sábado às 11 da noite. Uma realização TV Faesa. Glauber, conta pra gente, de quem é a trilha do vídeo Olhos de Pescadores? Rodrigo, depois que o vídeo já tinha copiado as imagens, já tinha registrado tudo, já estava pensando numa trilha, alguma coisa relacionada com pescador, com mar, né, tal. Mas aí teve um determinado momento que eu fui na casa do Seu Bar, só para dar um fechamento, e peguei eles tocando alguma coisa. Aí eu falei, poxa, eles tocam alguma coisa também, né? Mais um ícone enriquecedor do vídeo. E eu comecei a observar essa música, foi assim, uma música que eu estava também pensando em trabalhar, que era solos de cavaquinho, né, de violão. E aí eu falei, não, eu não posso deixar de estar aproveitando essa oportunidade, de estar colocando isso no vídeo também. Aí eu trouxe essas músicas que eles tocavam, né, que são composições deles, de outras pessoas que eles reproduzem também, e aí coloquei no vídeo. Então a trilha são eles que tocam. Então Esse casou som, né? perfeito, né? Perfeitamente. E, Seu Bar, conta pra gente, como é que surgiu a música na sua vida? A música, como eu estou cansado de dizer, a música é um objetivo que é a inspiração da alma, né? Então, se ouve uma música, às vezes que mexe com o seu ressentimento, né, como comigo, no caso, acontece, então, e eu parti para a música por curiosidade, né? Eu aprendi a tocar instrumento, violão, por curiosidade. Eu cheguei na Rádio Espírito Santo, vi um conjunto naquela época, em 1950, Humbertino Borges, Hugo Borges e Duarte Júnior, eles no conjunto, um programa infantil, de criança. Aí eu vi esse Maurício de Oliveira tocar violão, assim mesmo, não tocava como hoje. Aí quando eu saí dali, um dia de domingo, eu disse, eu vou aprender a tocar. E aí vim com 22 anos, comprei um violão, daí comecei, não deu nada certo, larguei ele de mão. Então depois que eu vim aqui para Ilha das Caeiras, aí eu juntei mais o Benedito, esse menino fala muito, e então nós começamos a formar um conjuntozinho ali, na Ilha das Caeiras, e começamos a tocar negócio de festa de batizado, isso assim mesmo, sem saber quase nada. Mas daí eu fui me aperfeiçoando, e eu sei que cheguei ao ponto aonde eu queria chegar para me tocar, como diz outro, e depois disso aí eu não liguei muito não. Porque eu já aprendi suficiente para mim, que quando a pessoa está com muita coisa na mentalidade, aí eu vou lá, pego o meu violão, começo a tocar a música de fulano, Bertão, não sei aquilo outro, e daqui a pouco aquilo que está na minha mentalidade de ruim desaparece tudo. Quer dizer, eu faço aquelas horas que eu estou tocando uma hora de lazer. De relaxamento, né? De descontração. Isso. Ô Glauber, eu queria saber de você, conta pra gente as locações, onde é que foi que você fez as imagens, como é que foi? As imagens a gente usou, as locações foram aqui mesmo, né? Na Ilha das Caeiras. Tivemos muitas imagens externas, né? Com a iluminação natural. E o material também que eu usei é um material bem básico, uma câmera, um tripé, duas baterias, né? E as locações foram aqui, quando eu tentei levar ele aos ambientes que eles estavam falando. Eu usei muita fusão também no vídeo. Né? Na edição, né? Se você observar, tem um pouco de fusão. Porque eu queria resgatar o pensamento, porque toda vez que o Seu Bar falava, eu percebia, olhando ele, que ele começava a imaginar o que ele falava. E é nesses momentos que eu joguei as fusões, né? Para tentar refletir um pouco isso, para trazer isso. Porque, na verdade, a gente começa a contar uma história. E quando a gente conta a história, né, Seu Bar, a gente pensa nessa história. E aí eu trouxe essas imagens. Entendeu? A imagem do Boto, quando ele falou, a imagem da Lua. Né? Inclusive essa imagem do Boto, como é que foi que você conseguiu essa imagem? Essa imagem foi de arquivo, Rodrigo. Eu peguei um arquivo que eu tinha uma imagem, né, do Boto. E por coincidência casou com o ambiente, né, a natureza que estava por fora ali, né? E o Seu Bar falou em boto, eu falei, eu tenho que buscar um boto. Como a gente vive na época de hoje, né, Seu Bar? E não tem mais boto, por aqui na Ilha das Caeiras, então a gente tem que trazer isso. Foi até uma imagem que o Seu Bar até falou, que foi uma imagem até impressionante, né, Seu Bar? Foi. Porque há muito tempo... dava muito, era aquelas manadas, não é dizer que era negócio de 3, 4, 5, não. Era 40, 50, 60, 100, tudo por cima d'água, como... E ajudava na pescaria, né, Seu Bar? Porque ele busca a tainha, né? Ele orienta, então, o pescador. Ele fala que eles cercavam, pela maré ali, cercavam as redes, né? Ali por fora, ali no cais ali e tal. E os botos iam pulando, as tainhas viam os botos, né?
porque de certa forma ela é presa do elas vinham boto, pra beirada, aí elas vinham para a beirada e malhavam na rede, né, seu Bar? Isso, E aí era isso. peixes e mais peixes. O Glauber entendeu bastante, né, de pescaria. Mas com a evolução do tempo, Ficou aí mais veio a difícil, né? destruição de tudo. Mas Que tem- até eles desapareceram, sumiram. Aham. O Glauber, a gente notou também no documentário, né, ele tem um estilo diferente, que ele não tem aquela locução em off, né, falando o tempo todo no documentário. É mais difícil trabalhar assim, tendo que fazer a edição do próprio depoimento? É um pouco difícil, mas como o seu Bar, ele falou de uma... O que eu fiz? Eu coloquei a câmera, deixei a câmera ligada e deixei ele falar naturalmente. E ele, assim, ele quase que eu não tive que editar tanto, né? E aí você tem mais facilidade de trabalhar, porque ele foi falando numa ordem, numa sequência linear, né? E aí eu ia perguntando algumas coisas, eu entrava só em alguns momentos, quando ele faltava alguma pergunta, eu entrava, fazia alguma pergunta, mas ele foi falando tudo que eu já estava pré-combinado, pré-determinado e tudo que realmente eu gostaria de saber. E ele seu Bar é um homem antigo na região, tem um conhecimento vasto, ele, seu Benedito, que infelizmente não pôde estar aqui, mas por alguns problemas, mas ele também é uma pessoa que tem um conhecimento maravilhoso, né? E falam assim com uma naturalidade, uma autoridade sobre o assunto, que eu não tive tanto trabalho para estar editando isso não. Deixei eles falarem Foi natural, mesmo. né? Bom, Glauber, nosso tempo está esgotando. Eu queria saber qual foi a sua avaliação do vídeo no final do trabalho. Qual é a sua avaliação? Eu acho que o vídeo ele teve atingiu a proposta que eu estava querendo atingir, né? E eu poderia ter trabalhado mais tempo, mas como a gente vive num tempo corrido, é um pouco difícil. Mas eu estou satisfeito com o vídeo, estou satisfeito com os depoimentos que eu consegui colher e com o trabalho, né? E aqui é o resultado, né, seu Bar? E você, Aqui seu Bar, o hoje. que você achou do trabalho final? Para mim foi ótimo. Ótimo e foi interessante. Depois eu fiquei surpreso quando ele apareceu com o vídeo depois de tanto meses. E para mim ele já tinha até desaparecido. Mas ele voltou. Mas ele voltou. Bom, eu quero agradecer a presença de vocês dois mais uma vez aqui no programa. Muito obrigado. Tá certo. O Videomaker de hoje vai ficando por aqui. Você confere agora algumas cenas do making-off do documentário Olhos de Pescador. É isso aí, uma boa noite para você e até o próximo programa. Debaixo do braço, mas só tem uma coisa, eu tô com a cara na televisão, que hoje é um transmissor de mentalidade, tô ligado muito às minhas antenas dessa parabólica de 45 watts, cada uma antena, aí eu digo pra ele mesmo também escular, agora só tem uma coisa, eu entendo, o que é certo eu digo, porque, primeiro, faz a música não tem inspiração, segundo, não tem harmonia. Porque a música é um negócio que é a inspiração da alma. Se ela não tem inspiração, ela não mexe com o sentimento seu. Né? Aí então o cara tem que... Por isso que eu disse, agora mesmo disse o outro ali, quando eu vou comer, eu digo, rapaz, para você aprender alguma coisa no mundo, você tem que primeiro entrar no meu colégio. Se você não for muito burro, eu lhe dou o diploma de 6 meses. A não ser isso, você vai levar toda a vida estudando. Aí... Opa, meu coração, apagar.
voltamos agora com mídia. E voltamos agora com mídia, hoje falando sobre funk e sociedade. Os nossos convidados hoje são o músico Marcos Trancoso, o sociólogo Erli dos Anjos e o DJ David Oliveira. Erli, eu queria que você voltasse a falar agora o que é lúdico no funk. Olha, eu estava me referindo ao fato de que, na verdade, o cotidiano das periferias é um cotidiano muito rico e imediato, né? E, além disso, o que se passa nessas sociedades, vamos dizer assim, mais excluída da sociedade, né, de uma sociedade como um todo, né, é muitas vezes expressado numa forma de festa, de divertimento, né, o que se chama de os excessos, né? E, nesse sentido, é lúdico na brincadeira porque procura se divertir, procura se sobreviver, né? Até uma forma de protestar contra essa própria exclusão, né? Falou tudo? Estão acontecendo essas quedas de energia que não faz direto, né? A gente parou a aula 3 vezes semana passada. Ontem. Tem um gerador aqui. Me dá uma ajudinha aqui, alguém lembra? Segura aqui, eu vou ver se é disjuntor. Quer uma força aí, bicho? Não, só vou ver se é disjuntor e vocês gritam aí se acender. Ué, peraí, tá meio acesa. Tá meio acesa. Melhor apagar. Disjuntor não. Daqui a pouco volta. Ou não. Não, Às vezes ele fica assim para depois apagar tudo. Faz o seguinte. Acontece isso também, né? Nosso lado 3 vezes, depois voltou normal. Tá faltando direto mesmo. Já perdi umas 3 aulas aqui na praia. O problema que eles têm de energia em relação ao Grande São Pedro. Consumo aqui, eles vão duplicar. Eles não fazem criando gerador. Eles vão criar aqui, eles vão duplicar a capacidade, né? De energia, porque não dá. Mas está acontecendo na UFS também. Né? Também tem os picos. Teve um dia que foi tanto, eu descobri que era no centro da cidade, né? No centro, não estava acontecendo. Mas depois está ocorrendo lá de vez em imagina quando. que esse relacionamento, eu já caiu. Ok, resolvi. Hidrelétrica, 34, agora caiu mais ainda. Caiu mais? E ali, tá? Vamos logo, senão o ar daqui a pouco sufoca a gente. Você sabe como é que vai ser? Já vamos ver como é que vai começar. Olá, galera, detona. Você está aí? Por isso que ele chega na aula relaxado, descontraído. É bom até que eu retomo o que eu estava dizendo, porque eu entrei numa raciocínio que eu não estava muito seguro, não. Tá. Você falou que é horrível. Pessoal, para adiantar, professor, posso pedir um grande favor para você? O que é lúdico no funk foi a pergunta, correto? Dá uma resposta mais decisiva. Não. Já começaram a responder. Repetir o que foi falado, porque a gente aquilo morreu pra gente. Pode ser? Tá, e eu faço a pergunta. Eu volto tudo Não, de você novo. não faz a pergunta, só você só vai fazer um toque assim pra ele, que eu tenho comunicação com ela. bem. O tempo certo, ela te diz a hora. Quer dizer, Você já entra respondendo. Já entra respondendo. Se quiser fazer a pergunta também nos meus Não, 5 eu entro segundos, respondendo. Pode não precisa fazer? Não precisa, não. Então, Tá? Já entendi. Toquezinho é o nosso corte lá e a gente já entra. Não é questão do tempo do raciocínio, não. Eu posso desenvolver um pouco. Né? Claro. Eu pensei que fosse O problema Podia. agora... Podia. Bianca, você tem Pode levantar, gente. Vamos aqui pra a premonição realmente muito forte. Não, é o que acontece. Acontece mesmo, né? Chato, gente. Mas nós estamos à mercê disso, cara. É um tema. Baixou mais o reservatório lá na usina. Foi, aí aconteceu, né? Poxa, bem que podia ter sido depois um pouquinho, né? Ter esperado. A culpa é minha. Suguei a energia do local. Quem tá o Rex aí fora? Vamos sair. Não vai voltar, não vai?
Voltou. Hoje é fim, Tá iluminado? Tá tudo iluminado. Tá tudo iluminado. Olha a sombrinha preta lá embaixo da blusinha. A sombrinha preta. Você não conseguiu usar sutiã. Você falar de uma mesa redonda, eu falei, então eu vou levar alguma coisa para a gente poder trabalhar. Isso é um artigo que eu dei na revista sobre festa, bailes funks, quer dizer, roda de sexo, né? Como entrevistar uma série de pessoas, psicologia, etc. Então, eu achei interessante isso. Interessante, A Jane Billet que fez essa entrevista. Já fez uma analogia de olhos bem fechados. Que filme? De olhos bem abertos, né? Aquela festa de olhos bem fechados. Desculpa, você está falando. Mais bate. Tudo bem. Ok. Tá. Ele, quando for começar, eu bato, uma batidinha aqui na mão. Eu entendi. Eu encosto assim em você, então, senão vai fazer barulho aqui na mão. Isso. Assim que eu encostar, você já pode começar a falar. Começar, tá? Se eu tivesse perguntado. Podemos. Esse negócio de fazer pergunta de novo. Agora. Bem, existe um processo de globalização geral da economia, mas também existe um processo de homogeneização da cultura e do consumo, né, que envolve o mundo todo. Quer dizer, uma ideia de criar uma certa padronização de consumo e de cultura. Né? Ao passo que existe, do mesmo lado que existe esse processo de homogeneização, existe também uma fragmentação em sociedades, né, sociedades locais. Fragmentação essa que é expressa em termos de uma certa individualização, né, do próprio indivíduo, né, uma dilaceração das relações sociais. Quer dizer, isso hoje representa na periferia uma certa reação, né, a esse tipo de fragmentação, esse tipo aliás, esse peso da homogeneização que é refletido através dessa fragmentação. É nesse sentido da fragmentação que ocorre, então, as expressões de festas, de músicas, uma tentativa que eu acho até uma tentativa de reconhecimento dessa fragmentação estrutural da sociedade, né, que as pessoas expressam através da música, através da letra, né, e mistura nesse reconhecimento, né, a parte lúdica de festa, que no passado, que eu acabei de fazer referência aqui antes, no passado era visto como forma de um protesto social. Então é uma forma de reconhecimento, talvez uma nova forma de relacionar, de sociabilidade na sociedade, e que tem um valor simbólico cultural, né? Quer dizer, em vez de satanizar, como eu disse, né, ou de colocar como uma coisa negativa, né, eu acho que deve haver um reconhecimento e uma nova compreensão do que vem ocorrendo, porque isso vai ajudar a entender o Brasil de hoje. Agora, Marcos, dizem que vai passar a moda do funk, como a da lambada já passou. Você acredita nisso? Eu acho que só o tempo dirá, né? Eu não posso prever dizer também que é um gênero perene, que vai acabar daqui a um tempo, que isso é uma jogada de marketing também. Eu acho que não, o funk já vem provando aí já está há tanto tempo. E agora sim que a mídia foi expor, né, com maior intensidade, esse movimento, eu não sei, eu não consigo fazer uma previsão que esse movimento vai acabar. Não diria que o pagode vai acabar também. Davi, eu queria que você falasse um pouco sobre os bailes aqui no estado. Porque no Rio a gente tem os dados de que em 99 até foi aberta a CPI do funk, porque tinham as brigas de galeras, né, quando separavam em duas galeras e as pessoas eram linchadas. Tem acusações de morte, de que os cadáveres eram enterrados, escondidos, para que não houvesse
denúncia para que não houvesse os dados disso. Aqui no estado, o funk, hoje em dia, ele está bem, está sem problemas de violência, sem problema de droga, essas coisas Bom, assim. só não fugir da sua pergunta um pouquinho. A gente, quando conversa com pessoas que conseguem enxergar um pouco, tem uma visão um pouco mais ampla da coisa, fica até melhor para se discutir um assunto. Né? Por exemplo, os dois professores estão até sendo simpáticos demais com o funk. Pois é, obrigado. Em nome do funk hoje aqui no programa. Pois é, aqui em Vitória, hoje em dia o funk aqui em Vitória está muito bom. Tivemos épocas ruins, entendeu? Com o próprio funkeiro, mas aí já não era o problema do funk, é como se você dizer, um problema social. Entendeu? O funk foi criado tipo assim, o pessoal da periferia que vai para os clubes. É muito ruim, né? O cara acorda de manhã, o cara já vê o pai dele tá morto, acorda de manhã não tem o que comer, o cara já meio revoltado em si, entendeu? Esse era o problema que a gente tinha antigamente, né? Mas hoje em dia o pessoal está bastante evoluído, o baile está bom, está gostoso, o rapaziada está indo dançando, entendeu? Está bem arrumadinho, não está isso que o pessoal está falando na televisão. Hoje em dia está bem legal, está muito bom, estamos tendo um sucesso muito grande em Vitória nos bailes. Eu queria saber sua opinião também com relação a essas letras que chamam as mulheres de preparadas, cachorra. Olha, é aquela situação, são gírias, né? Como dizia, no Axé Music, né? O modo carinhoso era ordinária, né? Entendeu? E no funk tem esses excessos aí. Eles foram bastante educados aí, simpaticíssimos com o funk, mas eu também acho que o funk tem bastante excesso. Hoje, no nosso clube, Rio Branco, nós temos hoje não, digo assim, no presente agora nós temos todas as quartas-feiras um ensaio de MCs. E eu que fico ali mestrando aquela galera toda ali, não deixo eles, não é que não deixa, né? Falo para eles a melhor forma de se cantar um funk, de como se apresentar no palco, as melhores letras, o que tem que fazer. Fica 2 semanas para fazer uma letra, mas faz uma melhor, entendeu? É o que a gente tenta fazer. E isso está muito bom. No nosso clube a gente já começou a evitar algumas coisas, entendeu? Tirar um pouco desse funk polêmico do ar. Inclusive algumas emissoras de TV e de rádio têm tirado o funk justamente por isso, né? Exatamente. Por causa dessas acusações de violência, de ligação de funk com a violência. É um excesso muito grande de entrar. As pessoas agora estão enfiando na mídia aí o que não deve botar. Os MCs estão escrevendo coisas que não devem escrever, entendeu? Algumas coisas que tocam no baile que não deve tocar lá. O que acontece? Agora a gente já está até tirando dos bailes também, porque a questão dos de menor, né? O menor de idade já foi liberado em Vitória. Os menores podem frequentar sem os pais? Pode, 15 anos já foi, aqui em Vitória já foi liberado para os menores frequentar. E qual as pessoas que mais vão ao baile, entre que idade? São os jovens mesmo? São jovens sim, de 15 em diante. E foi liberado agora no último baile que teve da Furacão 2000 aqui em Vitória, até os 15 com os pais, e dos 15 em diante pode sozinho sem problema nenhum. Entendeu? Pode curtir o baile, não tem problema nenhum. Porque o funk querendo ou não, é uma ação cultural, é um divertimento para qualquer um. Entendeu? E tá lá pessoas de vários níveis sociais. Agora. Hoje em dia não é mais aquele negócio de é só periferia, não. Você vai no baile funk, você vê no Rio, cara, artista artista global lá dentro. Tem aí, eu acho que o programa Cacete do Planeta vão fazer uma matéria no baile funk também, entendeu? O Liberato já foi no baile funk, não sei se isso aí faz parte do programa dele, como se for jogo de marcha, não sei, mas foi, você tá entendendo? Então o funk hoje em dia está muito mudado, os bailes estão bons, entendeu? Agora, Eli, por que será então que o funk ainda tem essa ligação com a violência? Eu estou achando interessante que você fez a pergunta a ele se é algo passageiro, né? E pela resposta dele, você vê que a tendência, se vai haver uma normalização, né, das expressões de resistência, de protesto, né, vai perder o interesse, né, público. Bom, isso que eu não sei se daqui a algum tempo a mídia vai ter interesse, porque o que é polêmico, o que é notícia, né? O que é polêmico, o que dá audiência. Eu não sei se vai ter a mesma ênfase agora, você está me entendendo? Agora, com relação à violência, quer dizer, tem uns estudos antropológicos interessantes mostrando que não é que eles endossam a violência, né? Acham que a violência é destrutiva, né? Ela é combinada com o tráfico de drogas, né? Com uma série de comportamentos destrutivos, né? Ela não leva a nada, não tem crescimento, né? Quando se organiza através do crime, etc.
Mas, na verdade, também tem que se entender que a percepção da violência ela é diferenciada, né? Do ponto de vista das pessoas que estão participando na periferia, de gangues e grupos, né? A violência tem uma outra concepção. Ela é, na verdade, uma expressão das suas vidas, né? Ele disse que claramente as pessoas têm um cotidiano, né, completamente diferente daquele cotidiano de outras partes da cidade, né? Então, quer dizer, seria uma coisa impossível da pessoa expressar através da sua música, né, e das suas letras, algo que não tivesse relacionado com aquilo. Então, algum autor chama isso até a positividade da violência, no sentido da violência ser um veículo de expressão, né, desse descontentamento. Né? Então, quer dizer, o que tem a sociedade de fazer isso? Os pais e a sociedade organizada, vamos dizer assim, preocupada com isso. Tem que, em vez de repudiar, tentar compreender, tentar unir esta parte, né, que ela não existe isoladamente, né, que ela decorre desta outra parte organizada, vamos dizer assim, tentar um diálogo de compreensão e processar aquilo, né? Quer dizer, na verdade, eu considero, do ponto de vista sociológico, que isto é quer dizer, essas expressões, não necessariamente o funk, mas expressões que não coadunem com a realidade, né, com a normalidade, elas aparecem justamente pedindo um reconhecimento, pedindo, olhe para mim, eu estou aqui, eu também quero divertir, eu também quero consumir, eu também quero fazer compra, né, ter namorada, sentar no lugar, me libertar, né? A sociedade tem que rever esse projeto, né? Quer dizer, ao invés de você protestar contra isso, criar muros, né, e segregar e reprimir, o outro caminho seria mais inteligente, eu diria, né? Tem algumas coisas que está no meio aí que também não é só um problema do funk, nós temos um problema muito sério no Brasil inteiro com a educação também, né? Sim. Com a educação. Então, acho que as autoridades, algumas pessoas que criticam bastante, tem que cair mais para esse lado aí, para a educação, que hoje, dentro do baile funk, a gente, eu que trabalho com a comunicação do clube, a gente incentiva muito o pessoal no lado sexual, camisinha, o pessoal que geralmente, muita gente nas idades, numa idade um pouco mais avançada, já abandona a escola, porque a galera já se envolveu muito cedo e já tem filha, não pode estudar, a gente incentiva muito. Então é importante demais a educação, o pessoal das mais altas autoridades, né, investir mais nisso também. Dentro do baile funk era um problema disso porque é a periferia que está lá dentro. É o filho que o pai não pode pagar uma escola melhor para ele, entendeu? É tipo assim, é o cara que tem que trabalhar ali acima do tempo lavando o carro para pagar a entrada do clube. Agora, será que não tem facções do funk que se aproveitam um pouco dessa imagem? Por exemplo, o Rômulo Costa, dono da Furacão 2000, já foi preso por ligação com traficantes. Mas tem uma prova concreta de que se ele está solto, eu acredito que foi absolvido, ou está em investigação, se ele está solto, está trabalhando, acredito que ele não seja inocente. Bom, inclusive a Furacão 2000 é a equipe de som mais, hoje em dia, é a maior equipe de som de funk. Eu vou dizer para você, existem outras equipes no Rio, muito grandes, entendeu? Só que a Furacão 2000 aqui está na mídia, aqui tem a mídia maior em volta dela, né? Investe na mídia. Agora Eles tem já outras... têm emissoras de TV? Tem, é tudo a seu favor, fazem grandes bailes, eu já presenciei vários bailes deles no nosso clube Rio Branco, foi um dos melhores bailes que eles fizeram aqui em Vitória. Entendeu? Eu queria citar também o caso do Jonathan, que é filho do Rômulo Costa e da Verônica Costa, que por sinal é a mãe loura do funk, é vereadora lá no Rio, que ele começou a cantar músicas de funk e foi proibido de cantar essas músicas e de se apresentar em bailes e de participar de bailes, porque as músicas dele eram ligadas a sexo. E ele também era de menor, né? Ele tem 7 anos de idade. Bom, eu ouvi um documentário dizendo, eu ainda não tenho certeza se isso aconteceu, eu li alguma coisa parecida com isso, que a Verônica, tanto o Rômulo, foram perante a mídia e perante o juizado lá da infância, não sei das contas lá, e assinaram um termo de responsabilidade que as músicas dele seriam mudadas, ele iria cantar outras coisas, entendeu? As pessoas que produzem para ele, que compõem para ele, iriam fazer coisas diferentes por causa da imagem dele, né? Porque ele também é de menor e ele ia querer cantar nos bailes de domingo, né? Que começam mais cedo e terminam mais cedo, no caso a matinê, né? Que ele cantava, vou pegar um filé com popozão. Isso aí realmente eles têm razão, porque isso ele extrapolou demais contra a criança da idade dele. Agora, Eli, eu queria saber, você estava falando né, que as classes mais